O governo do estado está notificando as cidades que não cumprem a fase vermelha do Plano São Paulo, determinada de última hora entre o Natal e o Ano Novo. Prefeitos e empresários cometem o que chamamos de desobediência civil por sobrevivência. O setor de bares e restaurantes é um dos mais prejudicados com esse fechamento total. O Bruno é dono deste bar e restaurante em Ribeirão e está muito preocupado com o futuro do estabelecimento dele. Com 17 funcionários diretos e 8 indiretos, não sabe o que vai fazer para manter o negócio. O empresário desabafa que a medida do governo do estado de fechar tudo entre o Natal e o Ano Novo foi um golpe contra o setor. Olha, foi um caos para a gente. Realmente a gente já vinha de uma situação muito difícil, de acúmulo de dívidas, de complicações em todos os sentidos, passando um aperto muito grande. Quando a gente começou de novo e aí com isso fez novas compras, aumentou o estoque, contratou pessoas e tudo mais, vem esse golpe que, assim, sinceramente, a gente não sabe dizer quem vai sobreviver a ele. É tanta incerteza e desespero que as decisões do governo do estado estão levando empresários e prefeitos a desobedecerem as regras, mas mantendo os protocolos de higiene sanitária. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, por exemplo, não condena quem manter o estabelecimento aberto por sobrevivência. Não é que nós estimulamos eles a trabalharem. É um livre-arbítrio, mas em nenhum momento nós vamos condenar. Nós não somos a favor daqueles empresários ou aqueles organizadores de eventos que promovem aglomeração, que promovem gente em pé, que não tem o distanciamento, que não seguem os protocolos. Isso não é um apoio à Brasel. Nós somos veemente contrário a isso. É um fato. Agora, se você está com necessidade, passando por dificuldades e precisa honrar com seus compromissos, está dentro da regra do Plano São Paulo, nós não vamos condenar. A associação entrou com mais 2 ações na Justiça para tentar manter a abertura dos estabelecimentos nos dias de fase vermelha e aguarda o julgamento do pedido de liminar a qualquer momento. Nós pegamos todos os números feitos na coletiva de imprensa do prefeito, nós buscamos essa informação que é do Estado, montamos o processo dentro de uma ação civil pública no dia 24 de dezembro, tá? E agora na segunda-feira fomos para o TJ com o mesmo processo. Por quê? Porque nele baseia-se todos os números que vêm do governo municipal e estadual, nos dizendo que lockdown de 3 dias não tem resultado, que ele toma uma atitude sem conversar com o setor. Tudo isso precisa ter diálogo. A gente está assim, muito ansioso, muito angustiado com o que pode acontecer no dia 7, né? Já está difícil, muito difícil do jeito que está e o medo de realmente ter que fechar em dia 7, numa maneira indefinida, né? Que vai prorrogando igual foi, com certeza vai culminar com o fim de muitos negócios, com o fechamento de muitas casas, com o desemprego de muitas famílias, enfim, realmente é um pânico muito grande. Além de tudo que estão passando, os donos de bares e restaurantes que não cumprirem o lockdown correm o risco de sofrer uma multa pesada do Estado, R$5 mil por cliente presente no local, podendo chegar a R$270 mil. Para o presidente dos senhores, sindicato que responde pelo setor em Araraquara, o que precisa ser obedecido é o decreto dos municípios e não o Plano São Paulo, que, segundo ele, deve servir de orientação para os gestores. Araraquara tem o seu decreto, São Carlos tem o seu, Ribeirão tem o seu, é ele que deve ser observado. Infelizmente, alguns fiscais da vigilância do estado de São Paulo, que não são municipais, estão se excedendo, na verdade estão se excedendo, não estão observando. É importante o empreendedor da área de alimentação observar que quem dá alvará, suspende alvará, caça alvará, é prerrogativa exclusiva do município. O Estado não mexe no seu alvará. Quem faz isso é o município. O governo estadual está notificando as prefeituras que não cumprirem a fase vermelha do Plano São Paulo e, com isso, os municípios poderão responder na Justiça. Graças a Deus, eu posso dizer assim, vários prefeitos, como do Litoral Sul, não respeitaram esse absurdo. Vários prefeitos do estado de São Paulo, são aproximadamente 18 prefeituras, já bateram de frente e não respeitaram. Infelizmente, Araraquara segue a orientação do Estado. Eu lamento muito.
Porque o empresário daqui também precisava agora usar esses pouquinhos dias que tinha de movimento garantido para se recuperar um pouquinho, que vai ser um ano, esse que vem, um ano de pagar dívida, e foi prejudicado em cima da hora ainda. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E a gente segue nesse assunto na Janela da Notícia. Aqui conosco já está o repórter Samuel Santos. Samuel, a novidade é que a Prefeitura de Ribeirão Preto editou um decreto e vai permitir o funcionamento desses estabelecimentos agora nesses próximos dias. Ou seja, Ribeirão não acata a decisão do Estado. É isso? Ótima tarde. Isso mesmo, André. Ótima tarde a você, ótima tarde a todos e um feliz último dia de 2020. Esse ano que deixou tantas marcas na gente, né? E tem mais polêmica neste último dia. A Prefeitura de Ribeirão Preto fez um decreto ontem à noite, inclusive já foi publicado no Diário Oficial de hoje. Isso vai contra a determinação do Estado, portanto, Ribeirão Preto pode funcionar nos dias 1, 2 e 3 de janeiro com as regras da fase amarela do Plano São Paulo. Como é que ficam as regras, então, de acordo com o decreto que foi publicado hoje no Diário Oficial? Comércio, em geral, pode funcionar das 8 da manhã até as 6 da noite. Já os shoppings, um horário um pouco mais estendido para justamente evitar essas aglomerações. Os shoppings podem funcionar das 10 da manhã até as 10 da noite. Já bares e restaurantes podem abrir e funcionar até as 22 horas, até as 10 horas da noite. Claro, esse funcionamento é com toda a segurança, seguindo todos os protocolos, porque a pandemia ainda está em andamento. Obrigatório uso de máscaras, também a higienização das mãos, né, álcool gel presente no estabelecimento e também a ocupação máxima de 40%, ou seja, tem que se manter o distanciamento dentro desses comércios, dentro desses estabelecimentos. A próxima reavaliação do Plano São Paulo, que pode passar a cidade até para a fase verde, vai acontecer no dia 7 de janeiro. Só que antes do Natal, o Estado fez essa reavaliação extraordinária e determinou que nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e também 1, 2 e 3 de janeiro, ou seja, os feriados prolongados, fins de semana prolongados de Natal e Ano Novo, todo o Estado estaria na fase vermelha, onde só os serviços essenciais podem funcionar, alegando um aumento na contaminação e também no número de mortes em todo o Estado. Por isso foi feita essa determinação. Então fica aquela insegurança, fica aquela apreensão, mesmo com o decreto que a Prefeitura de Ribeirão Preto fez. Por quê? Muitas cidades tentaram desobedecer, tentaram fazer decretos, mas tiveram derrotas na justiça. Então ainda fica aquela apreensão, porque a qualquer momento pode sair uma decisão judicial. O Ministério Público tem recorrido nesse tipo de ocasião. A gente viu que o próprio Estado tem notificado esses municípios, inclusive com ameaça de ir à justiça. Portanto, fica aquela apreensão. Todo mundo ainda está meio inseguro. Que a gente sabe, a determinação mais recente, cidades do Vale do Paraíba, entre elas São José dos Campos, uma das maiores cidades do estado, recorreram e conseguiram uma liminar favorável para que nos dias 1, 2 e 3 funcionassem com regras da fase amarela, só que infelizmente o Supremo Tribunal Federal barrou. Então fica aquela expectativa, né, André? Com certeza, Samuel, e toda uma insegurança, né? Expectativa e insegurança, ninguém sabe realmente se até mais à tarde não podemos ter aí uma decisão contrária a essa de que o comércio poderá funcionar, a gente vai acompanhando também. Agora, Samuel, o que se pergunta é por que essa mesma decisão tomada agora pela Prefeitura de Ribeirão Preto, de acordo com bons indicadores que nós temos aqui, de então manter a cidade na fase amarela, o comércio podendo funcionar então nesses próximos dias. Por que essa mesma decisão não foi tomada há uma semana atrás, lá no Natal? Essa é a questão, André, porque a Prefeitura agora, para fazer esse decreto, alega que os números da pandemia estão controlados aqui no município. Só que esses números são bem parecidos com os do Natal. E lá, talvez seria mais importante para esses empresários, comerciantes, que eles abrissem. Seria talvez mais importante. Por quê? O comércio perdeu o sábado, que seria aquele dia especial tradicional da troca de presentes. Muita gente faz aquele amigo invisível ou dá um presente, às vezes não serve, a pessoa quer trocar e vai lá. E às vezes nessa troca de presentes faz uma comprinha a mais. Já os bares e restaurantes sofreram ainda mais
a gente viu na matéria completa da repórter Gisene Lopes, eles até inclusive recorreram na justiça quanto a isso, eles sofreram bastante. Porque o fim de semana pós-Natal tem um grande movimento em bares e restaurantes, porque muita gente não quer cozinhar em casa, quer sair, quer fazer aquele almoço especial de Natal, levar a família ao restaurante, entre outras coisas. Que a gente percebe, esses empresários, esses comerciantes sofreram muito. E se o quadro agora é bom, no Natal provavelmente também era, já que esses números são muito parecidos, não evoluíram, foi uma semana. Portanto, fica essa crítica ao governo municipal aqui de Ribeirão Preto. Se fez o decreto agora, por que não fez durante o Natal? Fica essa questão. Inclusive, convidamos o prefeito Duarte Nogueira para dar entrevistas, seja gravada ou ao vivo no nosso programa, porém, ele disse que já tinha a agenda comprometida e que não poderia falar com a gente. Essa seria uma questão que a gente direcionaria ao prefeito Duarte Nogueira. André. É isso, Samuel. Tínhamos aqui questionamentos realmente a serem feitos ao prefeito Duarte Nogueira. Infelizmente, a assessoria dele disse que ele não poderia participar. E sabe qual que é a sensação, Samuel? É de que a prefeitura, o pessoal lá, criou coragem, não é? Muitas críticas naquele primeiro lockdown lá do Natal, o pessoal acabou pegou mal, né? Pegou um pouco mal, aí criou coragem e decidiu então enfrentar o estado de São Paulo, a determinação do João Dória, do governo, enfim, e agora vamos aguardar os próximos capítulos. Obrigado pelas suas informações, viu, Samuel? E já vamos direto então para a cidade de Franca, na Janela da Notícia está aqui, vamos integrar a macro-região ao vivo, porque lá em Franca a história é totalmente diferente. Aí a prefeitura decidiu manter a cidade no vermelho, né, Fernando? Exatamente, André. Essa decisão foi anunciada na última terça-feira, dia 29 de dezembro. Portanto, no dia 1º, no dia 2 e no dia 3 de janeiro, próxima sexta, sábado e domingo, Franca acatou a fase vermelha do governo do estado de São Paulo. E olha, André, foi uma decisão cercada aí de muita polêmica e muita confusão também, viu? Isso porque na terça-feira, quando foi feito este anúncio, o secretário de Saúde daqui de Franca, o Luiz Carlos Vergara, ele tinha até gravado com a nossa equipe, garantindo que Franca estaria na fase amarela durante o Réveillon. Isso era por volta das 11 horas da manhã. O anúncio da prefeitura de que Franca acataria a fase vermelha saiu por volta de 1h30 da tarde. Nessa hora a gente faz, né, André, aquela apuração jornalística. Eu liguei para o secretário de Saúde daqui de Franca, o Luiz Vergara. Ele disse que não estava nem sabendo, que não tinha participado de reunião alguma. Disse ainda que estava até surpreso com a decisão, mas que estaria aí tentando falar com o prefeito Gilson de Souza para saber o que estava acontecendo. Portanto, foi um dia muito tenso a terça-feira, mas até no final, por volta das 18h30, a assessoria de imprensa da prefeitura confirmou que a cidade acataria, sim, a fase vermelha do plano de flexibilização do governo do estado de São Paulo. Isso, André, como você destacou, foi o oposto, né? Porque no Natal, no dia 25, 26 e dia 27 de dezembro, a prefeitura de Franca, ela informou que não acataria a fase vermelha, que permaneceria na fase amarela do Plano São Paulo. Eles desafiaram o governo do estado porque, de acordo com a secretaria, eles possuíam números, né, André, que deixariam a cidade na fase amarela. Portanto, André, infelizmente, muita confusão aqui por Franca, mas a cidade permanece no vermelho, André. Fernando, e qual o posicionamento do prefeito eleito Alexandre Ferreira, já que esse decreto cai diretamente aí na mesa dessa atual administração que toma posse amanhã? Exatamente, André. Alexandre gravou com a gente ainda na terça-feira e disse que, infelizmente, vai ter que acatar a fase vermelha. Ele vai deixar, então, que a cidade permaneça na fase vermelha, porque ele não teria tempo hábil para publicar um decreto ainda no dia 1º, já que tem a posse, tem a cerimônia, é bastante demorada. Portanto, ele teria que publicar um decreto da fase amarela no dia 2, que poderia entrar em vigor apenas no dia 3, no domingo. Mas ele garantiu, André, que já na segunda-feira, no dia 4 de janeiro, ele já vai fazer aí uns estudos para ver se a cidade pode permanecer na fase amarela, porque tem anúncio, tem novidade aí na próxima semana,
e ele disse que a decisão será tomada de acordo com os números da cidade, porque ninguém melhor do que a administração para conhecer a realidade do município, não é, André? É com você. Obrigado pelas suas informações, Fernando. Só reforçando, então, Franca na fase vermelha amanhã, sábado e domingo. E a gente vai continuar repercutindo essas informações aqui no Jornal da Clube, agora ao vivo com a repórter Ximene Osório. É com você, Ximene. André, só reforçando então que a Prefeitura resolveu dar um passo importante para ajudar a economia local, manteve a cidade na fase amarela, mas é algo que ainda pode ser revertido na Justiça pelo governador João Dória. E aí, Marcelo, como é que fica a cabeça do empresário e do trabalhador? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. É uma indefinição terrível. Para o empresário, pior que o Covid, o comerciante, o dono de restaurante, essa indefinição. Ninguém consegue fazer investimento se não sabe o que vai acontecer no futuro. Quem toma essas decisões, eles são irresponsáveis, inconsequentes, só pensam na burocracia. Ele não pensa na prática, porque o comerciante, o dono de restaurante, a única certeza que ele tem quando começa o mês é que o faturamento dele é zero. A partir daí é que ele vai trabalhar para buscar recurso e pagar e se desfazer daquele estoque que muitas vezes é perecível. Então ele tem que ter estoque, tem que pagar empregado, vai contratar. Então é muito difícil ele saber se ele contrata, se ele compra mercadoria, se ele demite empregado, porque demitir empregado também tem custo. Então a situação para ele está muito difícil em função dessas medidas inconsequentes que são tomadas. Desobedecer o governo do estado por sobrevivência pode ser uma realidade entre os empresários da nossa macro-região? Eu não digo desobedecer, é o que você disse, é uma necessidade. Ou seja, ele não tem outra escolha. A escolha dele é ou sobrevive ou morre. Agora, ele criou o seu negócio há bastante tempo. O negócio não é apenas um faturamento, muitas vezes é negócio de família, é negócio de tradição. O comércio, o restaurante, passa a ser a vida dessa pessoa, uma vida que ele construiu, uma vida que ele está colocando para a família dele. Ou seja, praticamente essas medidas empurram, obrigam o indivíduo a desrespeitar essas normas. Agora, as prefeituras estão sendo notificadas pelo Estado por descumprimento da fase vermelha e podem responder na Justiça. O que representa essa postura para quem gera riqueza? Essa é uma postura ditatorial, porque está aí algo que também não se mostra que existe uma metodologia. Porque Ribeirão Preto é uma realidade diferente do litoral, é uma realidade diferente da capital. Ou seja, cada cidade tem a sua realidade. Então, cada cidade sabe o que é melhor para si, o que é melhor para os seus comerciantes, como vivem os seus restaurantes, como é o seu segmento econômico, o que ele precisa fazer para o segmento econômico dele se sustentar. Então, essa medida que vem de cima para baixo, ditatorial, sem comunicação, sem conversa, sem uma reunião, sem ouvir as partes, ela demonstra muita dureza e inconsequência no resultado. As decisões do Estado podem provocar um caos, inclusive na arrecadação de impostos? Tranquilamente, isso vai ser uma consequência. A arrecadação de impostos, você veja, na própria Justiça do Trabalho, porque muitas empresas vão começar a demitir empregados se continuar essa indefinição e não vai pagar, e não vai ter dinheiro para pagar a rescisão. Isso vai refletir aonde? Vai refletir na Justiça do Trabalho, ou seja, vai refletir num caos social. Porque imagina um indivíduo demitido que ele não tem nem a verba rescisória para sobreviver os meses que vêm pela frente. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Muito obrigado pelas suas informações, Ximene, até já.